Pela graça de Deus, serei orgulhoso real, guardarei a lei da cruz, serei servo de Deus e amigo de todos. Começou há alguns anos atrás, eu acho que em 2017, quando eu estava na faculdade, né? A atual diretora hoje do clube, que é a Janete, ela fazia faculdade comigo, a Jamile e o Clisman, tinha 3 pessoas. Eu me identifiquei com eles, aí eu sempre ficava próximo deles. Aí quando era na hora do intervalo, a gente começava a conversar e eles me falavam muito sobre os desbravadores. Eles falavam tudo o que eles faziam em acampamento e eu ficava muito interessada, assim, achando interessante. Vocês fazem isso tudo mesmo, não sei o quê. Através dos amigos dele, da escola, que aí ele foi conhecendo o clube, meu filho. Foi passado para minha esposa, que tinha um clube de desbravadores, que ele estava com vontade de ir. Aí minha esposa foi, levou ele. E aí minha esposa também se identificou com as pessoas que ela já conhecia e tudo mais. É porque na escola dele, aqui em Senhor do Bonfim, a maioria das crianças fazem parte do clube, né? E aí ele ficou bem alegre. Mãe, eu quero, porque meus colegas todos fazem parte dos desbravadores. Ele ficou bem interessado. Aí teve um dia que teve uma atividade recreativa. Aí quando eu chego lá, tá a minha colega, uma das minhas colegas, a Janete. E aí a Janete olhou pra mim, né, porque ela me conhece da faculdade, e disse: Roberta, tu tem que participar dos desbravadores. Aí eu fiquei assim, aí eu ficava pensando, mas da minha idade, assim, eu pensava que só era os meninos mais novos que entravam, né? Será que da minha idade pode? Não sei o que. Ela, pode sim, não sei o que. Aí na próxima reunião, ela já me falou, vai ter reunião no próximo domingo, em frente à Central. E aí eu vim, ela já me apresentou para todo o clube. E a partir daí, eu já comecei a me interessar por tudo e fazer todas as atividades. Nós conhecemos a Roberta em um início de acampamento. Na verdade, ela veio trazer o filho para o acampamento. E eu, como de costume, falei com todas as mães, abracei, perguntei quem estava ali, quem era a primeira mãe de primeira viagem, de primeiro acampamento. E Roberta estava ali no cantinho e eu disse, eu não conheço ela, então eu vou ali me aproximar. E fui, comecei a puxar conversa. E aí eu lembro que eu estava ali na porta, foi até logo no início já tinha um acampamento teve um acampamento e eu vim trazer ele. Aí fiquei na porta e aí apareceu a Rosana. Aí a Rosana apareceu assim e começou a conversar comigo. Aí eu estava com meu filho mais novo, o Miguel, ele não participava ainda dos aventureiros. Aí ela começou a perguntar, e o Luiz Miguel, ele já faz parte dos aventureiros? E eu, não, inclusive eu queria, né, matricular ele nos aventureiros também. Então o João, hoje em dia, tudo ele já se organiza mais em relação às roupas dele, ele já chega alegre. Mãe, eu já sou capitão. Aí o pequenininho é aventureiro, ele gosta muito das reuniões dos aventureiros. Roberta, eu sempre olhava para ela e eu tinha uma imagem de alguém que já era da igreja. E eu achava que ela era membro de algum outro distrito. Então eu perguntei a ela qual era a igreja que ela congregava. Aí ela me disse que ela não era adventista. E aí o Espírito Santo ali, né, falando realmente no meu coração, disse assim, convide ela para estudar a Bíblia com você. Perguntei, a gente pergunta às vezes e a gente tem aquele receiozinho, né, o medo do não. Mas eu perguntei, eu já estava orando por Roberta, antes mesmo, né, porque eu vi que ela era uma mãe bem dedicada aos meninos e estava ali assim, super motivada a trazer os meninos para tudo que estava acontecendo na igreja. E aí eu perguntei. Para minha surpresa, ela me disse um sim, logo de imediato. E aí eu preciso de uma dupla. E para nossa surpresa, quando nós chegamos lá, né, no primeiro dia, foi logo de imediato também, o estudo, a Adice estava lá. Eles recebiam a gente com muita alegria e sempre ali buscando aprender. A gente via assim, a motivação deles de aprender. Aí fui para a igreja, aí comecei a gostar. Comecei a frequentar mais vezes. Aí fui convidado para o Ministério dos Homens, que tem na igreja. Nesse ministério a gente fala sobre a palavra de Deus, a gente pede por aquelas pessoas que se sentem enfermas, doentes. E aí, através desse Ministério dos Homens que eu fui me aproximando mais para a igreja. A gente decidiu se batizar quando a gente estava no meio dos estudos. Que aí a gente se decidiu mesmo se batizar, ser firme, que aí era a primavera. A gente aproveitou a oportunidade da primavera para se batizar. E aí a gente continuou também o estudo. E eu, a Roberta
e meu filho, João Gabriel. Eles queriam ser batizados como desbravadores, né? E a gente fizemos uma linda cerimônia e onde eles foram admitidos lenço, tanto o João como a Roberta. Foi muito emocionante, eu não tenho nem como explicar, porque quando eu fui me batizar, eu se sentia outra pessoa. Eu chorava que não parava. Parecia que eu estava recebendo o Espírito Santo mesmo na minha vida, nascendo novamente. Tem pouco tempo, mas esse pouco tempo que a gente tem já é bem suficiente para a minha vida. Ela tem mudado bastante. Minha vida ela melhorou, não vou botar 1000 porque não tem mais 100%. Financeira, espiritual, amorosa, com meus filhos, tudo minha vida melhorou. É maravilhosa a experiência de ser instrumento de salvação na vida de pessoas. Amém. A gente fica assim muito feliz porque a gente sabe que o Clube Desbravador é um departamento assim que traz mais almas, né, para Jesus, aos pés de Jesus, né? A gente fica assim muito feliz, é muito gratificante para a gente, porque a gente não é só um clube de desbravamento, a gente não usa só esse lenço amarelo. A gente leva fé e esperança, né, para aquelas famílias que não conhecem a Cristo. Então, eu acredito que o propósito do Clube de Desbravadores é bem maior, né? Porque às vezes muita gente se interessa, acha interessante por causa das brincadeiras, dos acampamentos, mas eu acho que vai muito mais além disso, né? Inclusive eu tenho 4 sobrinhos, que eles viram meus filhos participando e eu junto assim, minhas primas me ligaram, Roberta, eu quero que os meus filhos participem também do Desbravadores. Então são crianças que ficavam muito tempo no celular, que não tinham contato muito com a palavra de Deus. E hoje eu vejo a transformação deles também. Eu estava pensando assim, um dia refletindo em casa. Eu acho que o meu propósito, eu acho que vai muito além também disso, né? Porque eu não imaginava estar no clube com os meus filhos e também estar trazendo outras crianças da minha família junto com o clube. E aí eu estava orando e pedindo a Deus que se realmente for isso, que se eu for ter que estar trazendo mais crianças, mesmo que não seja da família, e fazendo algo para transformar a vida delas, porque eu acho que é muito importante. Começa com a criança, né? A gente, para querer mudar alguma coisa no mundo, a gente tem que começar com eles. Porque a vida dela foi mudada completamente, então a gente vê através das pessoas, ela passou a ser luz para a família dela, né? Lâmpada no caso, né? Então, através dela, do testemunho dela, do marido e do filho, os outros vieram também. Então, o Clube de Desbravador, ele transforma famílias, ele transforma a vida.